Olá, estudante! Eu sou o professor Paulo Vinícius e hoje vamos falar sobre engajamento com os outros. Na aula de hoje, nós temos como convidada a professora Lídia. Professora Lídia, para iniciar nossa conversa, quem é você? Olá, estudante. Bom, eu sou a Lídia Chagas, sou professora de inglês, sou torcedora do Fluminense, mas o que mais que eu posso falar a meu respeito, hein, Paulo? Então, quando a gente é abordado com essa pergunta sobre quem somos nós, várias possibilidades vêm na nossa cabeça. Exatamente. Então, nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, na aula de hoje, iremos estudar o conceito de engajamento e suas macrocompetências, compreender o engajamento individual, compreender o engajamento familiar e compreender o engajamento social. Exatamente, porque quando nós falamos de engajamento, se eu não pensar antes do engajamento com o outro, do engajamento de mim comigo mesma, né? Como que eu vou de fato conseguir um engajamento com o outro efetivo? Por isso que nós vamos iniciar falando sobre esse engajamento individual. E aqui a gente tem essa frase de John Donne, né, Paulo? O que ele quis dizer com essa frase aqui? Nenhum homem é uma ilha. Então a gente pode pensar que nenhum homem e nenhuma mulher são uma ilha. As pessoas gostam de viver na sua individualidade, ter seu momento isolado, quer ter sua privacidade respeitada, mas nós somos seres de relações. Nós não nós não podemos viver o tempo todo isolados. Nós não somos ilhas autossuficientes. Então, nós precisamos nos relacionar com outras pessoas. Por isso que essa frase, que é muito conhecida, diz que nenhum homem é uma ilha. Porque nós precisamos nos relacionar com essas outras ilhas que estão próximas a nós. Nós precisamos fazer conexões. Então, a partir disso, vamos continuar a nossa reflexão. Ótimo, se torna um arquipélago, né? Assim. Ótimo. Então, pensando, estamos falando de engajamento, mas eu, enquanto pessoa da área de linguagens, eu gosto muito de observar a etimologia, que é a origem da palavra. Aqui eu não trago exatamente a origem em termos de língua, mas eu trago o que o Michaelis, o que o dicionário fala para nós sobre engajamento, que vem a ser envolvimento ativo, quando eu estou me alinhando, quando eu estou me empenhando e me esforçando para haver esse contato com o outro. E o nosso próximo conceito de engajamento aqui vem do Instituto Ayrton Senna. Ele explica que diz respeito à motivação e à abertura a essas interações sociais. Então, essa é a temática que nós estaremos conversando hoje nessa primeira aula e na nossa próxima aula também. Assim, inclusive, o engajamento pressupõe que exista outra pessoa. Não tem como eu engajar com objetos. Eu só me engajo quando tem outra pessoa para se relacionar comigo. Ótimo, justamente porque não somos autossuficientes. Exatamente. E o que as evidências elas falam sobre a importância do engajamento social para o meu desenvolvimento pessoal em termos de habilidades socioemocionais, que é o que nós temos estudado? Elas mostram que o desenvolvimento das competências socioemocionais, como iniciativa social, assertividade e entusiasmo, esse desenvolvimento ele evita a evasão escolar, principalmente que nós estamos falando do novo ensino médio, que vem com essa proposta de evitar a evasão escolar. E na vida adulta, você desenvolvendo bem essas competências socioemocionais, está relacionado com realizações no mundo do trabalho, empregabilidade e ao equilíbrio também salarial. Então é importante que enquanto nós estivermos aqui nessa nossa conversa, né, Paulo, você esteja aí refletindo como que está a minha vida com os outros, como que está a minha vida nas interações sociais, certo? O engajamento individual, ele pressupõe algumas características. O autoconhecimento, então, como eu me conheço. Então, será que eu conheço as minhas limitações, as minhas qualidades? Será que eu me reconheço como uma pessoa limitada ou eu me reconheço como alguém autossuficiente? Então, o autoconhecimento, ele proporciona eu saber até onde eu vou, até onde eu preciso das outras pessoas, porque sozinho eu não dou conta de nada. O autocuidado, como eu me cuido, pensando que nós não cuidamos apenas de objetos, nós não cuidamos apenas dos nossos pets, nós precisamos cuidar de nós mesmos. E o desenvolvimento de identidade.
como a nossa identidade ela é construída? Quais fatores estão presentes na construção da nossa identidade? Quais relações influenciam para que a minha identidade seja construída? Então, são tópicos que a gente tem que pensar. Exatamente. Se a gente não considera essas questões de autoconhecimento, se a gente não pensa sobre essa questão de identidade, como que eu vou conseguir estabelecer o vínculo com o outro de uma maneira efetiva? Então, é preciso que, inicialmente, você faça essa viagem em si mesmo. Pense, faça esse processo de autoconhecimento. Enquanto a gente estiver conversando, permita-se fazer essas conexões com aquilo que você for sendo lembrado. E aqui nós temos o conceito de engajamento familiar. Falamos de engajamento individual e agora engajamento familiar. E quem é que faz parte do primeiro grupo social em sua vida? Inclusive, a gente pensa na família, pois o primeiro grupo que nós fazemos parte é a família. Então, são as nossas interações com as pessoas que fazem parte da nossa família que vão participar do processo de construção da nossa identidade. Durante a nossa vida, nós vamos ter contato com outras pessoas, mas a família é a primeira instituição que é responsável por isso. Mas quando a gente fala em família, a gente pode pensar em várias possibilidades. Então, como é a sua família? Então, nós temos vários exemplos. Pode ser uma família que tem a mãe, o pai, a avó, o avô, a irmã, o irmão, as tias, os tios, primas e primos. E quem mais? Como sua família é constituída? Sim, exatamente. Então, como você se comporta em família vai determinar como se dará esse engajamento com o outro. Sim, certo? porque a família é fundamental para a gente aprender a criar esses vínculos. Isso. Então pense, se você acha que está aí com algum déficit no seu engajamento com a sua própria família, há tempo de mudança, certo? E também pensamos a respeito de engajamento social. Falamos inicialmente do engajamento consigo mesmo, falamos de engajamento familiar e o engajamento social. Então, de quais grupos sociais você faz parte? Então, os grupos sociais, eles são aqueles grupos que nós nos relacionamos. Então, podem ser os grupos de amigos. Então, cada pessoa vai ter o seu grupo de amigo. E ali, aquele grupo vai exercer uma influência sobre aquela pessoa. Nós vamos ter o grupo de dança, para aquelas pessoas que gostam de dança, grupo de esporte, então pode ser o time de futebol, pode ser o time de vôlei, de basquete. Então, nós vamos ter várias possibilidades de grupo de esporte, grupo religioso. Inclusive, muitos jovens gostam de participar de grupo de jovens, gostam de participar de celebrações religiosas. E isso também ajuda a estabelecer a sua relação com outras pessoas. Então, a sua identidade também é construída na sua interação com esses grupos religiosos. Nós vamos ter os grupos artísticos. Então, pode ser aquelas pessoas com quem você se junta para poder pintar. Pode ser aquelas pessoas que você se junta para fazer uma escultura, fazer um tipo de artesanato ou qualquer outro tipo de arte. Inclusive, muitos jovens gostam de brincar, que fala, quando eu terminar o ensino médio, eu vou vender minha arte na praia. Então, a gente percebe que muitos gostam da arte de forma geral. Então, a gente também imagina que eles têm algum grupo artístico bem definido. Sim. E com isso, o grupo cultural, onde você se expressa, o grupo estudantil, porque na escola a gente vê vários grupinhos. Então, nós temos ali onde você estabelece as suas afinidades. Então, se a gente pensar na nossa vida, nós fazemos parte de tantos grupos e todos esses grupos ajudam a gente a construir a nossa identidade. E a nossa relação com esses grupos, inclusive, ajudam a gente a estabelecer o nosso engajamento com os outros. Porque se eu estou excluído dessas relações, eu não aprendo a me relacionar. Eu acabo me desvinculando. Sim. Daí a importância desse autoconhecimento para saber como está o meu engajamento nesses grupos, como está essa participação, fazer essa análise e repensar em algumas questões também. Então, quando nós pensamos em termos de engajamento social, engajamento com o outro, de vincular-me com o outro, de me conectar com outras pessoas, nós temos essa próxima pergunta. Qual competência que pode me ajudar na comunicação,
para que eu possa desenvolver vínculos de forma efetiva. Porque para que eu me conecte, me vincule com a outra pessoa, é preciso estabelecer essa ponte. E essa ponte vai ser por meio da comunicação. Muitas vezes nós estabelecemos pontes através de esporte, muitas vezes estabelecemos pontes através da arte, né? Muitas vezes estabelecemos tantas pontes com linguagens não verbais. E agora, através da linguagem verbal, o que pode nos ajudar nesse estabelecimento de conexão? Nós vemos aqui a nossa próxima competência. Inclusive, estou muito curioso para saber do que se trata. Aqui nós estamos falando da assertividade, mas o que é essa competência? Como que ela vai me ajudar a me colocar e ser bem-sucedido nessa comunicação verbal com o outro? E como que ela pode me ajudar nesse engajamento com o outro? Então aqui nós temos alguns conceitos da assertividade mostrando que é você ser capaz de falar aquilo que você acredita e expressar as suas opiniões, expressar as suas necessidades e os seus sentimentos. Nada disso é coisa fácil, né? São coisas que, como a gente pensa em termos de competência, em termos de habilidade, são desenvolvidos com o tempo. Nada disso é formado de uma vez só. Tudo isso você vai aprimorando ao longo de toda uma vida, né? Então pensa, como é a sua capacidade de falar aquilo que você acredita? Como é a sua capacidade de expressar as suas opiniões de forma respeitosa, ouvir a opinião do outro, expressar aquilo que você precisa? Você está expressando bem? O que pode ser feito para você melhorar isso? Também a assertividade é você ser capaz de mobilizar as pessoas. Você se expressa, você mobiliza os outros em direção àquilo que você está falando. Conseguir ser preciso, você ser firme. Quando você está comunicando, é importante que as pessoas entendam exatamente o que você está falando, né? Porque senão acontece aquilo que a gente chama de ruído na comunicação. E isso aí atrapalha esse engajamento. Então, conseguir ser preciso, ser firme, saber defender uma posição e confrontar outras pessoas se necessário. E também ter coragem. Então, a assertividade, ela envolve todas essas coisas aqui que nós mencionamos. E já estou pensando aqui. Sim. A nossa conversa é um exemplo de assertividade. Sim. Porque não há atropelos na fala. Então, quando eu presto atenção na conversa do outro, quando eu estou participando da conversa, eu consigo perceber os momentos nos quais eu posso colocar a minha fala, me expressar e me tornar compreendido também pela outra pessoa. Então, nós não precisamos ter medo, porque muitas vezes os jovens têm medo de se expressar, sim, acham que vão ser mal interpretados. Então, por isso que é importante a gente não ter medo de falar. O tom que a gente colocar na nossa voz tem que ser respeitoso, para que a pessoa entenda que estou dando minha opinião, mas sem forçá-la. Então, quando eu crio um clima mais ameno, as pessoas passam a se respeitar e passam a entender o que você quer dizer também. Excelente. Então, aqui a questão do tom de voz, a importância do tom de voz no momento de eu ser assertiva. Eu estou sendo firme, mas eu estou sendo extremamente respeitosa. Assim. Respeitosa também em termos do turno da fala, né? Quando a gente fala em termos de idiomas e a gente está treinando a habilidade comunicativa na fala, na oralidade, nós pensamos como que ele está tomando o turno da fala, quando é o momento dele de falar. E isso aqui tudo está em assertividade, em ser assertivo nesse engajamento com o outro. E que competência que pode me ajudar no processo de desenvolvimento de vínculos? Então, aqui nós falamos sobre a assertividade, que é algo que, enquanto você está ali se comunicando, vai te ajudar, vai ajudar com que você consiga alcançar o seu objetivo em termos de comunicação. E aqui nós estamos falando de uma outra habilidade que, durante essa construção, vai poder te ajudar também. Muitas vezes a gente fica assim, eu sou tímido, né? Eu não consigo abordar alguém que eu não tenho contato, ou um estranho, né? Ou se eu estou numa turma nova, eu não consigo chegar e conversar, fazer grupo com pessoas novas, não consigo, né? Qual competência que pode nos ajudar nisso? Vamos dar uma olhadinha. Antes da gente falar dessa competência, eu trago para você aqui uma ilustração. Quando eu penso em vínculos, nós estamos falando de competência que vai ajudar na formação de vínculos.
penso em vínculo, a gente pensa lá na língua inglesa da palavra binding, que é justamente de vincular. E olha que lindo, no inglês, binding, vincular, conectar, binding together, que é juntar, ele também é a mesma palavra que eu uso para a espiral. A espiral que conecta várias folhas, transformando em uma agenda, em um caderno. Então, formar vínculos em termos de conectar várias coisas diferentes, né? Deixá-las juntas. Então, como que a gente pode criar essa formação como uma espiral que une tudo? Vamos observar. Aqui nós estamos falando do entusiasmo. Então, essa é uma competência que vai te ajudar ao longo desse processo de engajar-se com o outro. Então, qual é a influência que o entusiasmo pode promover no meu desenvolvimento interpessoal? Nós falamos sobre o desenvolvimento intrapessoal, eu comigo mesma, do autoconhecimento, a importância de eu saber quem eu sou e isso me ajudar no contato com o outro. E agora, nós estamos falando do desenvolvimento interpessoal. Como que o entusiasmo ele pode me ajudar? Uma pergunta, Lídia. Entusiasmo é eu estar alegre o tempo todo? Será que é isso? Será que é isso? Vamos dar uma olhadinha. Entusiasmo é ser capaz de demonstrar paixão e empolgação pela vida. Mas será que eu demonstro paixão e empolgação mesmo quando eu estou triste? São coisas completamente distintas? Pense sobre isso. Ir ao encontro de suas atividades diárias com energia, com entusiasmo e uma atitude positiva. Então, eu penso, mesmo quando eu estou triste, mesmo que eu esteja cansada, é possível sim que eu vá fazer alguma coisa com empolgação, que eu faça alguma coisa com paixão, porque eu estou disposta, eu decidi fazer daquela forma. Então, mesmo estando triste, eu decidi estar empolgada. Então, mesmo tendo aquela emoção negativa, essa postura de entusiasmo, ela não vem contra esse sentimento negativo. Assim, agora entendi. Certo. Inclusive, no trabalho, quando é um trabalho que a gente gosta, quando é a escola que a gente gosta, a gente não acorda bem, mas com esse entusiasmo a gente consegue manter essa postura positiva, então. Exatamente, uma decisão. Decido que eu terei o entusiasmo. Ótimo. E aqui a gente tem uma imagem demonstrando esse entusiasmo no ambiente de trabalho. Aqui você pode pensar, olha, entusiasmo na biblioteca, quando você pensa em livros aí, ou quando você pensa numa biblioteca virtual, isso te gera um entusiasmo? Espaço de trabalho, espaço da escola. Então, esse entusiasmo, ele ajuda, você está vendo? Aqui nós temos um grupo. Como que o entusiasmo ajuda na vinculação, no estabelecimento de conexão entre as pessoas, certo? Então, foi sobre isso que nós falamos na aula de hoje. Na aula de hoje, você aprendeu sobre a importância do autoconhecimento para que haja o engajamento com os outros, certo? Falamos também sobre o impacto do engajamento intrapessoal, engajamento familiar e engajamento social no desenvolvimento individual, certo? Então, você se lembra, quando nós falamos de autoconhecimento, como que é importante, pensando nessa habilidade intrapessoal, eu primeiro saber quem eu sou, estar bem comigo mesmo, fazer as pazes comigo mesmo, para que então eu possa começar a me envolver, estabelecer esse laço com os outros, sabendo que eu não sou autossuficiente. E é interessante, nesse processo de relacionar com os outros, a gente procurar pessoas diferentes da gente, para que a gente possa aprender com elas. Sim. Inclusive, essa imagem do entusiasmo da página anterior, nós vemos pessoas diferentes que representam uma diversidade, são pessoas que têm realidades distintas, mas que sabem conviver, contribuem de alguma forma. E é importante a gente estar aberto para essas relações, né? Exatamente. Então, foi isso que nós falamos nessa aula de hoje, né, Paulo? Nós vamos continuar na nossa próxima aula pensando a respeito do engajamento com o foco interpessoal. Hoje você pensou na questão intrapessoal, iniciamos o interpessoal. Eu espero você, nós esperamos você na nossa próxima aula. Até a próxima. Tchau.